Então, boa tarde, estagiários de graduação e pós-graduação do Ministério Público. Eu sou Eduardo Cambi, promotor de justiça e coordenador da Escola Superior do Ministério Público, e hoje estamos aqui para dar continuidade ao projeto Diálogos no MP, Orientando Carreiras, que visa orientar os estagiários do Ministério Público do Paraná para o mercado de trabalho, baseado nas experiências profissionais dos nossos membros e servidores. São bate-papos virtuais, com duração aproximada de 40 minutos, com o objetivo de esclarecer pontos relacionados à atuação profissional do convidado, que irá contar um pouco da sua trajetória de vida, trazendo dicas e conselhos para os estudantes, tanto para aqueles que já sabem o que querem fazer profissionalmente, como aqueles que ainda estão em dúvida a respeito da sua caminhada profissional. Ao final de cada explanação, os estagiários poderão tirar dúvidas e fazer perguntas ao nosso convidado, para ampliar seus conhecimentos e estreitar o relacionamento com os nossos procuradores, promotores, servidores das diversas áreas de atuação do Ministério Público. Nosso convidado de hoje é o Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção dos Direitos Humanos, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que irá compartilhar conosco sua trajetória profissional, a sua experiência na construção deste Ministério Público, que ontem fez 130 anos de história. O Dr. Olímpio está há mais de 40 anos na instituição e já de algum tempo trabalha na área dos direitos humanos, que é uma área de grande relevância da atuação do Ministério Público, porque versa sobre a proteção dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Cuida dos temas da igualdade étnico-racial, da defesa dos direitos das pessoas LGBTI+, no reconhecimento das comunidades tradicionais, no atendimento às pessoas em situação de rua, entre outros, por ter aceito o nosso... Todos nós aqui do Ministério Público, o senhor que, por 4 vezes, chefiou a instituição e é, portanto, um líder, e que esse Ministério Público do Paraná tem muito da sua percepção de mundo, da sua forma de ver a instituição. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Antes mesmo do Ministério Público, por que o senhor resolveu fazer concurso para o Ministério Público, e depois, né, como é que foi um pouco da sua carreira? Boa tarde. Boa tarde, meus cumprimentos a todos e a todas. Dizer que é uma alegria, né, poder participar de diálogos com estagiários, né, futuros, espero eu, integrantes do Ministério Público, né, como colegas de instituição. Então, eu nasci em Curitiba, sou aluno de escola pública, né, do Colégio Estadual do Paraná, do Grupo Escolar Professor Brandão, do Colégio Estadual do Paraná e da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Nesse percurso, né, destaco o Colégio Estadual do Paraná, à época, com um ensino de excelência sobre o aspecto humanista, com a indicação de que vários dos professores do Colégio Estadual do Paraná eram professores também da Universidade Federal do Paraná. Então, me veio à mente agora, por exemplo, o professor Emanuel Appel, que era professor de filosofia no Colégio Estadual do Paraná e professor de filosofia na Universidade Federal do Paraná, e assim outros tantos, o Rui Wachowski, era, como eu disse, um ensino de excelência do Colégio Estadual, num momento muito conturbado, né, da vida brasileira, plena
estou me referindo agora lá pelos idos de 1968, 69, né? Plena ditadura militar, e uma mobilização estudantil significativa, né? Enfim, dos discursos relâmpagos, né? Dentro do colégio, porque você não... havia, né, em todo canto, né, havia alguém cumprindo o papel de identificar, né, até dentro de um colégio, né, subversivos, pessoas que, né, estivessem atentando contra a ordem, né, a ordem, entre aspas, né, da ditadura militar. A escola do Colégio Estadual foi muito importante, né, sem dúvida alguma, na minha vida, né. Fui aluno do Oswaldo Arnes, por exemplo. Imagina, eu estudei latim, olha só. Mas o Oswaldo Arnes entrava na sala de aula, dava aula de latim e, ao mesmo tempo, no final da aula, ele franqueava aos alunos que perguntassem sobre qualquer outro assunto, sobre filosofia grega, sobre direito romano, sobre... né? E assim outros tantos. Nosso professor de História, né, o Santos Filho, também uma figura assim, extraordinária, que ele chegava na sala dela, hoje vocês estão com... Aqui na programação, hoje a gente teria que ter, né, aula sobre tal assunto. Vocês querem indicar algum assunto? Né? Então, conhecimento enciclopédico, porque a gente falava qualquer assunto, e ele dava uma aula que ficávamos todos, né? Aliás, uma coisa interessante do Colégio Estadual, que a minha turma, né, essa turma que, enfim, faz o ginásio, depois, na época, cada um poderia escolher já direcionando a sua, né, a sua atividade de futuro, né? Então, você tinha o CB, Ciências Biológicas, o CM, Ciências Matemáticas, e CS, Ciências Sociais. Eu estou lá nas Ciências Sociais com uma turma que, aliás, né, é uma turma que esteve junto no Colégio Estadual, depois esteve junto na Faculdade de Direito, e muitos, né, como Lineu Kirchner, como Sancler, estivemos juntos depois no próprio Ministério Público. Né? Mas o destaque ali, então, do Colégio Estadual, com uma preocupação, né, de redemocratização do país, da superação das violações, das graves violações aos direitos humanos, o anseio por liberdade, o anseio por poder votar, né? E eu acho que isso tudo, né, essas discussões todas acabaram me impulsionando para a área jurídica. Aliás, eu já, quando fui fazer o CS, já tinha esse objetivo, né, e também tive na faculdade a oportunidade de contar com professores extraordinários, na época que o professor acompanhava a turma. Então, não sei os mais novos, mas o Cami certamente sabe de quem eu vou falar, né? O Alcides Munhoz Neto, professor de Direito Penal, né, de renome internacional, foi, inclusive, Procurador-Geral de Justiça, o professor Egas Muniz Aragão, de Processo Civil, o professor José Lamartine Correia de Oliveira, de Direito Civil, o professor Fauler, membro do Ministério Público de Processo Penal, também, né, a excelência, né, do curso de Direito da Faculdade da Universidade Federal do Paraná, e lá, no curso de Direito, é que desponta, assim, né, essa ideia de ingressar no Ministério Público, né, e, enfim, né, eu me lembro do dia que o Marco Antônio Teixeira e eu, né, dentro do carro, né, discutimos o encaminhamento da nossa vida, né, futuro, e falávamos, então, no Ministério Público, nessa perspectiva de ser
uma instituição defensora da sociedade, né? Embora, à época, o Ministério Público não tivesse ainda todas essas atribuições que tem hoje, enfim. Mas já a insígnia já era a de instituição, né, incumbida da defesa dos melhores interesses da sociedade, isso que impulsiona, né, no sentido de na sequência, fazer o concurso para o Ministério Público. Eu, desde antes de ingressar no Ministério, eu sempre tive interesse pela área da infância e da juventude. Eu cheguei a ser, quando completei 18 anos, imediatamente, eu passei a ser comissária de menores. E fazia muito, né, voluntariamente, visita à casa de pretendentes à adoção, é uma espécie de estudo social, né, que você fazia, ajudava, né, para o juízo. Enfim, hoje eu reconheço que até algo sem muito conhecimento técnico, científico, mas ajudava no encaminhamento desses casos de colocação em lar substituto, como era o nome na época do Código de Menores. Ingresso no Ministério Público e com essa proposta, né, de poder intervir nos lugares por onde a minha carreira me levasse. Me lembro que já de Jaguariaíva, que foi a minha primeira comarca, atendimento à população, né, filas de pessoas, porque aí correu a notícia lá na cidade que o promotor de justiça atendia as pessoas, que caminhava, né, que procurava resolver a situação de cada um. Né? Eu sempre digo para os nossos colegas, né, a pior frase que existe para sair da boca de um promotor de justiça é: isso não é comigo. Né? Eu acho que tudo é com o Ministério Público. Sempre é possível o Ministério Público intervir de maneira positiva, né? Porque, às vezes, um telefonema, né? Às vezes, um ofício que você encaminha resolve uma situação quase que intransponível para a pessoa que procura o Ministério Público. Né? Aliás, quando se procura o Ministério Público, de regra, a pessoa já esgotou todos os outros recursos possíveis, né? E por isso vislumbra, né, a possibilidade de dar o encaminhamento adequado com a intervenção da instituição. Dessa fase inicial, né, o registro importante é que a existência de uma legislação que não propiciava aos membros do Ministério Público efetivamente cumprir com esse papel, às vezes, né, indicado, de defensor da sociedade. Né? Era uma legislação, eu digo que eu gostaria de ser promotor de justiça hoje, né? Com o texto constitucional, digo promotor de justiça na perspectiva de estar lá na comarca, de estar atendendo as pessoas, de estar ingressando com as ações civis e tal, né? Porque eu experimentei uma época em que a legislação não permitia ao Ministério Público ter a atuação positiva que hoje permite. Né? Eu cito como exemplo, né, desse quadro, né, um caso real, né, em que um colega nosso, o Javer, promotor de justiça, identifica no município, né, onde ele atua, a prática pelo prefeito municipal de um ato ilegal e lesivo, né, os interesses da própria sociedade. Então, ele ingressa com uma ação popular, né, que é um remédio constitucional exatamente à disposição para se atacar atos ilegais e lesivos
praticados pelo administrador público. Né? E a resposta daquele caso concreto, né, que foi a resposta, enfim, reproduzindo a jurisprudência, né, tanto dos tribunais, né, dos estados, quanto dos tribunais superiores, é de que o promotor de justiça poderia ingressar com a ação popular como cidadão, e não como integrante do Ministério Público. Então, aí é uma situação concreta. Imagine se você é defensor de uma sociedade e sequer tem legitimidade ativa para a propositura de uma ação popular. Por outro lado, na área que eu sempre tive interesse, como eu disse, na área da infância e da juventude, a legislação, então, do Código de Menores, havia estabelecido os direitos fundamentais da população infanto-juvenil. O Código de Menores não tinha um direito sequer, não apontava um direito sequer para a população infanto-juvenil e o correlato dever do Estado, na garantia desse direito. Então, era a angústia da impotência das pessoas. Aí se difundia muito aquela ideia de que o juiz de menores resolveria qualquer situação. Eu vou entregar o meu filho ao juiz diante de uma situação de dificuldade e tal. E na prática, nós acabamos lá fazendo por destituir do pátrio poder famílias empobrecidas e despossuídas, ou encaminhando para as unidades de regime fechado, nas FEBEMs da vida, aquelas crianças e adolescentes indesejados na sua comunidade, e nada fazendo na perspectiva de assegurar esses direitos humanos próprios da população infanto-juvenil. Então, embora, desde sempre apaixonado pelo Ministério Público, reconhecer que eu tive uma fase da minha vida profissional com muita angústia, por falta de uma legislação que permitisse, então, ao Ministério Público cumprir com esse dever que depois a Constituição vai asseverar, não só de realizar a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis, e de fazer a defesa do regime democrático, sempre com essa, pensando na democracia, com essa visão de que da necessidade de se fazer uma opção preferencial em favor daqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania, de uma atuação do Ministério Público atenta àqueles que não participam dos benefícios produzidos pela sociedade, ou daqueles que são vítimas de discriminação, de preconceito, de racismo, enfim, de um Ministério Público que cumpra aquilo que é, aliás, indicado já no artigo 1º da Constituição, no sentido de que a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado de direito democrático. Então, enfim, eu acho que eu já falei demais. Olímpio. Uma única questão. Não, cuidar aqui. Você falou várias vezes da democracia, Olímpio, e falou que você viveu um período de ditadura militar, Você estava lá no colégio estadual, quando veio o AI-5, esteve na faculdade no período mais duro da ditadura, de 71 a 75, o período da tortura, do desaparecimento forçado de pessoas, execuções arbitrárias, da violência do Estado. Eu queria que você relatasse para nós, que não vivemos esse período, porque nós já tivemos a sorte de estudar depois da Constituição de 88, como foi a conquista da democracia, e fazendo uma ponte com aquilo que você fez recentemente, que foi fazer parte da Comissão da Verdade aqui no Paraná, e como é que você vê essa transição de um regime ditatorial para a democracia, e agora ameaças de retrocessos
a um período que nós achávamos que não voltaria mais. Sim. Da época, né, e eu me referi, eu deixei de falar que o meu professor de Direito Constitucional era o professor Sansão José Loureiro, né, que também é uma figura de destaque no mundo jurídico e tal, mas de ver todos, de acompanhar todos esses professores lecionando intimidados, né? O professor René Dott que dizia: eu quero viver o direito de não ter medo. Né? Então, viviam todos com medo, porque você tinham dentro das faculdades, das universidades, tinham pessoas infiltradas, né? A ditadura, a repressão colocava pessoas que acompanhavam as turmas. Então, você, né, daqui a pouco surgiu uma pessoa transferida, não sei de onde e tal, né, e depois ficava sabendo que se tratava de alguém que estava lá para fazer mesmo essa fiscalização do que os professores estavam falando dentro da sala de aula. O José Lamartine Corrêa de Oliveira, né, era ideólogo do Partido Democrático Cristão, né, partido de cunho quase socialista e tal. Então, mas se via que ali a pessoa não estava com extremo receio. Como é que você leciona direito constitucional num contexto de congresso fechado, de ato institucional número 5, de pessoas sendo caçadas, de professores sendo caçados, de políticos sendo caçados, e das notícias, né, frequentes, né, de desaparecimento de pessoas, né, das prisões arbitrárias, da tortura, né? Então, é um momento, né, mas que, ao mesmo tempo, isso te estimula a se insurgir, né, a não se submeter àquilo. Então, eu participei lá quando foi derrubado o busto do Suplicy, né, saímos todos do colégio estadual, vários estudantes e tal, enfim, como uma manifestação de busca de liberdade, de redemocratização e tal. E Curitiba teve momentos, né, muito significativos. Né? Teve eu não vou me lembrar exatamente o ano, mas houve aqui o Congresso da Ordem dos Advogados do Brasil, e o tema central do Congresso foi a redemocratização. Então, se tratou muito disso, isso teve uma repercussão, né, extraordinária, né, a Ordem tendo como tema central dos seus debates, das suas discussões, né, a redemocratização do país. Nós tivemos aqui o comício pelas diretas já, né, que foi também um momento apoteótico de tanta gente que participou. Tá? Enfim, né, a gente vai acompanhando eu quero dizer que eu, pelo meu ímpeto, né, o primeiro trabalho que eu apresentei no Congresso Estadual do Ministério Público tinha como tema a revogação da Lei de Segurança Nacional, né? Que na época causou assim, foi um misto de espanto, né? Poxa, como é que o promotor está? Mas cuja receptividade, ao final, né, foi uma pessoa do Exército assistir à exposição que eu fiz do tema, né? Mas, ao final, foi por unanimidade acolhida a proposta, né? Porque a Lei de Segurança Nacional era... Aliás, ela ainda está aí, ainda como entulho, né, autoritário e tal, mas você tinha lá, por exemplo, um tipo penal que era fazer propaganda subversiva. Se enquadrava qualquer qualquer manifestação da pessoa sobre qualquer assunto, podia estar enquadrado ali na Lei de Segurança Nacional. Enfim,
todo esse momento, né, de anistia, da luta pela anistia, depois e vai culminando, né, para a Constituinte de 88. Nós, diferentemente dos outros países, né, diante daquela proposta da redemocratização lenta, gradual, tal, né, nós acabamos, diferentemente dos outros países, nós tratamos da justiça de transição ainda durante a ditadura. E daí nós temos uma lei de anistia que, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já disse que é uma lei, né, inconvencional, porque ela impede a persecução e a responsabilização dos autores das graves violações de direitos humanos. O Brasil já foi condenado em vários casos, né? O caso Gomes Lund, que é o mais significativo, que é da Guerrilha do Araguaia. Do Araguaia, que né, houve, né, extermínio das pessoas e tal. E o caso, então, Guerrilha do Araguaia é o caso primeiro, né, de condenação ao Brasil pela proteção, diante da lei da anistia, pela proteção insuficiente aos direitos humanos. É um tema que ainda está presente, né, na nossa... Agora mesmo nós temos casos de oferecimento de denúncias pelo Ministério Público Federal, recebidas pelo Poder Judiciário e confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, da persecução penal desses, enfim. É um contexto de... eu sempre, né, fiz a crítica muito rigorosa e tal, em relação aos operadores do direito a esse período, né? Quer dizer, fazendo aquela crítica à própria ideia de que ao jurista, né, não importa analisar a legitimidade das normas, né, não importa analisar por que elas foram criadas, por quem foram criadas e como funcionam no extrato, né, social. Eu me lembro de professores dizendo isso. Essas discussões sobre legitimidade de normas, isso é coisa para a filosofia do direito, para a sociologia jurídica. Né? O jurista trabalha com a norma posta. Né? Então, é fazer a subsunção do fato à norma e tal, que é um grande equívoco, né? Exatamente em razão disso que foram cumpridas as normas do nazismo e foram cumpridas as normas da ditadura militar. Né? Então, eu sempre critiquei muito os operadores do direito quando você restringe, por exemplo, a utilização, ou impede a utilização do habeas corpus, né? Que é produto da civilização dos povos, ou quando você elimina o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, quando nos atos institucionais você tem uma regra que não impede que o Poder Judiciário possa apreciar, né, ou reapreciar os atos ditos revolucionários. É um contexto de absoluto afastamento do Estado democrático de direito. Enfim, é o avanço que acaba nos conduzindo, né, para a Constituinte de 1988, com toda essa história a ser devidamente resgatada, né? As comissões, na verdade, têm o número de desaparecimentos no Paraná, de torturas, de casos comprovados de tortura no estado do Paraná, quando aqui se tinha a ideia de que a ditadura, não, lá no Paraná a coisa não foi assim. Então, aí nós tínhamos em Foz do Iguaçu um batalhão do Exército, onde as pessoas eram levadas para lá para serem torturadas.
E temos relatos de torturas de meninas, né, de mulheres grávidas, enfim, a tortura é sempre essa, né, esse conteúdo abjeto, dessa coisa. A Comissão Estadual da Verdade do Paraná fez essa investigação e continua agora, tem várias recomendações. Eu participo também agora de um comitê que foi instituído, né, para dar sequência aos trabalhos da comissão, e eu destaco, nesse contexto, viu, Cambi, a importância do Ministério Público estar envolvido nisso. Eu me lembro que eu fui convidado para uma reunião do Fórum Estadual de Resgate da Verdade, Memória e Justiça, foi organizado esse evento pela Universidade Federal do Paraná e tal, tinham, não me lembro exatamente, acho que 300 entidades participando e tal, e era necessário escolher 7, né, pessoas para sugerir ao governo do Estado a criação da comissão, e um deles um membro do Ministério Público, né? Mas isso é um destaque institucional importante, de nós estarmos do lado certo, né, da história, né? Enfim. Olímpio, quando a gente está na faculdade, a gente consegue identificar facilmente o Ministério Público como aquele que vai trabalhar com direito penal, né? Porque a Constituição reserva ao Ministério Público a ação penal pública. A sua carreira foi marcada por não ser um promotor tão ligado à área penal. Você rejeita veementemente a ideia de uma justiça punitivista, fez campanha para a humanização do direito da criança e adolescente, foi um protagonista do Estatuto da Criança e Adolescente, criticou demais as tentativas de diminuição da minoridade penal e se aproximou, na última parte agora da sua carreira, dos direitos humanos, né? O que você diz para aquele que está pensando em fazer concurso para o Ministério Público, mas não gosta de direito penal, quer trabalhar com o direito nessa outra perspectiva que caracteriza boa parte da sua carreira? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode menosprezar o fato de que o Ministério Público tem a titularidade exclusiva da ação penal pública, né? Então, é uma responsabilidade, eu sempre deixei claro, né, que nós temos, a partir da Constituição de 88, outras atribuições significativas, né, mas nós não podemos descurar da atividade criminal nessa perspectiva de dar a resposta justa, né, para aqueles casos em que o comportamento da gente resta adequado a uma figura típica penal. Eu quero dizer que eu fui professor de direito penal durante muito tempo, né, na faculdade na Católica e depois na Faculdade de Direito de Curitiba. Fui professor de Direito Penal Econômico, quando eu passei a achar que é bom que tenha o direito penal, mas que o direito penal precisa canalizar as suas forças, né, e a sua possibilidade de intervenção, não só como ainda hoje, infelizmente, ocorre, em relação à criminalidade convencional, né? Que é importante que o direito penal possa atingir essa criminalidade econômica financeira, possa atingir os criminosos de colarinho branco, porque eles são os responsáveis pelo surgimento da criminalidade convencional. Eu sempre tive muito claro para mim, na esfera penal, né, o pensamento da teoria crítica, né, no sentido de que você tem que reconhecer que determinadas pessoas experimentam condições reais de vida tão adversas, né, insuperáveis pelos meios tidos como legais ou legítimos, que acabam impulsionados no sentido da criminalidade. Né? Senão não conseguimos compreender isso, nós nunca vamos fazer o enfrentamento efetivo, né, à criminalidade. Aliás, o Roberto Lira, né, um dos meus orientadores desde sempre do Ministério Público, e a quem eu recomendo a todos, né, que pretendem ingressar no Ministério Público, ou que pretendem
pensar sobre o Ministério Público, né? Roberto Lira, lá na década de 50, de 1950 e tal, né, já dizia que a verdadeira prevenção da criminalidade é a justa e efetiva distribuição da saúde, da educação, do trabalho digno, né? A verdadeira prevenção da criminalidade é a participação de todos nos benefícios produzidos pela sociedade. Que a verdadeira prevenção da criminalidade é a justiça social. Olha que coisa, né? Em 1950, vem falando do Ministério Público. Ele tem lá um discurso sobre o Ministério Público Social que é maravilhoso, né? E ele termina dizendo que a tranquilidade de consciência do Ministério Público depende de ações que ele mesmo executará. Né? Quer dizer, um chamamento à responsabilidade não só profissional, mas política, social, ética, né? Dos membros do Ministério Público, dos integrantes do Ministério Público, né? Quanto a esse papel, né? Que cada vez mais o Ministério Público passa a desempenhar. Então, eu acho que o direito penal tem um papel importante, né? Especialmente nesse combate à criminalidade econômica financeira, esses criminosos do colarinho branco, essa corrupção desenfreada, etc. Mas sempre também nessa perspectiva de que o combate à corrupção não é um fim em si mesmo. Né? De nada adianta nós evitarmos ou conseguirmos trazer recursos de volta aos cofres públicos se esses recursos não forem encaminhados no sentido da implementação de políticas públicas capazes de atender, né, aquilo que acaba indicado, né, como fundamento, né, da República, né, que é a dignidade da pessoa humana, né, que é a cidadania. Né? Então, enfim, o destaque, Cândido, que eu acho muito importante, embora sempre se fale nisso, né, mas o fato, claro, nós já vimos lá com a Lei Complementar 40, nós já tínhamos a ação civil pública, mas a Constituição de 1988, né, pelo trabalho desenvolvido pelos próprios membros do Ministério Público, com a articulação que fez, não só com políticos, mas com entidades da sociedade civil organizada, com as forças progressistas da sociedade, né? A Constituição de 1988 foi a concretização de um sonho institucional, né? De algo que a gente, pensava numa instituição. Claro que ainda tem coisas a serem ajustadas, mas muda completamente, ele rompe definitivamente com as nossas raízes, né, de patrocinador dos interesses dos reis e dos poderosos, né, para se constituir o Ministério Público a mais importante instituição no sentido da garantia, da preservação dos melhores interesses da sociedade. Foi algo assim, né, como eu disse, sonhado. Né? Eu sinto muito, né, quando, agora mesmo, né, a gente vê movimentos dentro da instituição dizendo que o Ministério Público, o promotor, não pode pretender ser agente transformador da realidade social. É um discurso retrógrado, uma coisa, né, que enfim, não está adequado com esse avanço, né, institucional produzido pela Constituição de 1988, que passa a tratar o Ministério Público como uma instituição de primeira grandeza, mas, ao mesmo tempo, né, traz incumbências institucionais das mais relevantes. Né? E, dentre elas, eu destacaria aquela de zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos previstos na Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, diz o texto constitucional. Olha que responsabilidade, né? A responsabilidade de ser o defensor do povo, a responsabilidade de intervir junto aos poderes públicos para que haja o cumprimento das promessas de cidadania
contempladas no ordenamento jurídico, né? O papel do Ministério Público de fazer da justiça um espaço de luta para implementação daquilo que está já constitucionalmente previsto e previsto também no nosso ordenamento jurídico, né? E aqui eu estou falando em Constituição, estou falando de ordenamento jurídico, eu abro um parêntese só para que não se deixe de considerar, né, em especial agora, que o Cândido é nosso mestre nisso, não se deixe de considerar os tratados e convenções internacionais que ingressam no nosso ordenamento jurídico, embora haja ainda discussão sobre isso, mas pelo menos como norma supralegal e muitas delas como norma constitucional. Há um desconhecimento injustificado, e eu acho que o Ministério Público do Paraná cada vez avança mais, né? No sentido do conhecimento do que tratam esses documentos internacionais referentes a direitos humanos, desde a Declaração Universal ao Pacto Internacional dos Direitos Políticos, Civis, políticos e civis, os direitos econômicos, culturais, né, e sociais, enfim, tem todo um ordenamento que está, conforme a previsão expressa da Constituição, integrando o nosso ordenamento jurídico, e que muitas vezes até os membros do Ministério Público desconhecem esses tratados e convenções, né? Agora mesmo, nós temos a Convenção contra o racismo, né? A discriminação e formas correlatas de intolerância, está ingressando no nosso ordenamento com força de regra constitucional. Então, nós temos que trabalhar. Eu me lembro, viu, Cândido? Enfim, essas ideias que surgem, que daí você... Né? Eu me lembro que, logo após a Constituição de 1978, eu procurei o doutor Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que era o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Aliás, o doutor Jerônimo, é interessante, eu acho que a gente tem que render homenagem a ele, né, permanentemente, porque ele era o Procurador-Geral quando promulgada a Constituição de 1988. E ele, como na época ocorria, né, havia sido nomeado pelo governador e podia ser destituído a qualquer momento, como antes da Constituição ocorria, né? É a Constituição que vai prever mandato para o Procurador-Geral, né, que permite ainda ao governador que escolha numa lista tríplice Procurador-Geral, mas a destituição do cargo só pode ser dada pela Assembleia Legislativa, não mais pelo... Mas então o doutor Jerônimo, diante da regra constitucional que previa autonomia administrativa, né, comunicou ao secretário da Justiça, porque o Procurador-Geral sequer despachava com o governador, né, ele tinha... enfim, ele dependia do orçamento do Executivo, né, o orçamento do Ministério Público era um item do orçamento do Executivo, então a dependência era total. Quando eu assumi a primeira vez, para comprar papel de expediente, você tinha que ter autorização lá do secretário da Fazenda para destinar o recurso, né? Enfim. Mas ele comunicou ao secretário de Justiça que ele, diante da alteração constitucional, o Ministério Público passaria a fazer a movimentação da carreira, né, de promoção, de remoção, passaria a ser feita diretamente no Ministério, e não mais pela via do governador, porque antes, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, toda a movimentação dependia do governador. Então, você tinha determinadas pessoas, e aí se destaca por todos o Aníbal Cury, que era a pessoa que o sujeito se via obrigado, embora eu nunca tenha feito isso, mas muitos se viam obrigados a falar com o Aníbal Cury, para que o Aníbal Cury interviesse junto ao governador
para uma promoção, uma remoção. Enfim, o doutor Jerônimo disse que ia fazer agora pelo Conselho Superior do Ministério Público e não mais submeter ao governador. E o secretário de Justiça falou, disse, olha, o governador era o Álvaro Dias, o governador disse que não, que ele quer continuar ele fazendo as promoções, e que se você fizer, ele vai ter destituído o cargo. E o doutor Jerônimo, semana que vem, haverá reunião do Conselho, nós vamos fazer. E pela primeira vez, então, né, foi feita a remoção e promoção por ato do próprio Ministério Público, com a sua autonomia administrativa, e o governador destituiu o doutor Jerônimo do cargo. Olha que coisa, hein? Né? Ele abriu mão do cargo de procurador-geral para implementar essa autonomia administrativa. Bom, eu estava contando que logo após a promoção, eu procurei o doutor Jerônimo, nós precisamos ter agora uma promotoria de defesa dos direitos e garantias constitucionais, que está previsto ali na Constituição o papel do Ministério Público, né? Em relação a todos os interesses coletivos e difusos, né? Fiz menção à regra da utilização do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio social, patrimônio público, artístico, e qualquer, né, em qualquer interesse coletivo e difuso, nós precisamos estar, né, precisamos ter uma promotoria para cumprir com essas novas atribuições. Eu preciso localizar a justificativa, né, da proposta, que eu não deve estar em alguma caixa aqui de casa. E ele, sim, você tem razão, está deferida a tua proposta, vamos instituir uma promotoria. Puxa, fiquei numa alegria. Muito obrigado. Não, muito obrigado, não. Você vai ser o promotor da Promotoria de Direitos e Garantias. Então, o Paraná foi o primeiro estado a ter, o Ministério Público do Paraná, a ter uma promotoria de defesa dos direitos e garantias constitucionais. E, enfim, nos instalamos. No primeiro momento, daí convidei o Lineu Kirchner, né? E daí, na sequência, o Marco Antônio Teixeira, e nós tratávamos de tudo. Tratávamos da promoção de igualdade de gênero, de racial, tratávamos, era uma promotoria que tratava, nós nos instalamos no Tribunal de Contas, né? Tinha um espaço lá no 5º andar do tribunal, sem utilização, cederam para instalar, foi cedida para instalar lá a promotoria. Até um dia aqui, os índios, né? A população indígena, os povos indígenas foram atrás do Ministério Público, entraram todos eles lá de Podoc, com tanga, não sei o quê, nos expulsaram daí do Tribunal de Contas, porque era demais aquilo. Mas, enfim, né, foi... E daí, exatamente tudo que nós fazíamos ali foi se desmembrando, né? Na sequência, né, o Teixeira foi cuidar do tema da saúde pública, né? Depois, na sequência, enfim, eu assumi a Procuradoria-Geral e fomos criando os centros de apoio, e daí o centro de apoio para pessoa com deficiência, outro para criança e adolescente, enfim, né? Mas no começo tudo se fazia ali né? na própria única promotoria, né, para o Estado todo. Enfim, foi uma experiência. Mas o que eu digo, né, é o quanto o Ministério Público ganhou em possibilidade de intervenção positiva nessa perspectiva de transformação da realidade social. Não se concebe que o promotor de justiça se transforme ou permaneça sendo um mero despachante processual, né? Ache que porque ele despachou o último processo que chegou no gabinete dele, ele está cumprindo com a sua função, quando a função institucional é a função, né, de defesa do regime democrático, defesa, né, como eu disse, especialmente desses que ainda, infelizmente, na realidade brasileira, se encontram, né, enfim, impedidos
do exercício, né, dos direitos humanos, dos direitos elementares da cidadania. Olímpio, para terminar, eu vou fazer uma última pergunta, depois a gente vai deixar os estagiários fazerem essas perguntas. Agora, no começo do ano que vem, você vai completar 45 anos de carreira, né? Você já ocupou 4 vezes a Procuradoria-Geral, já foi presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e já se destacou em os pontos mais altos da carreira do Ministério Público. É uma referência nacional do Ministério Público, um patrimônio moral da instituição. Se você olhar para trás, né, o que mais te dá orgulho em dizer que você fez? E ainda, se você fosse começar de novo, você faria alguma coisa diferente? Ou mudaria alguma coisa? E por último, as pessoas entram no Ministério Público ou entram nas carreiras públicas para fazer o bem. Mas com o passar do tempo, muitos se contentam em evitar o mal. E você continua com esse brilho nos olhos, com motivação para transformar a sociedade. De onde vem toda essa inspiração, toda essa força, toda essa vontade de continuar sendo aquele promotor de justiça de Bocaiúva do Sul, do interior, enfim, que você sempre faz referência? Então, eu me lembro que uma vez, né, eu estava com o Zanicotti, né, o Zanicotti era procurador-geral, o Zanicotti era do gabinete e tal. Daí eu mostrei para ele, né, olha, agora eu descobri que a minha assinatura, eu faço um O final, né, e um risco, né, e esse meu risco, segundo, nem sei se é da cabala, não, o que é isso, ele tem que ultrapassar este O, né? Tinha que ultrapassar, ele tinha que ter que mudar minha assinatura para daí os amigos, mas quer ultrapassar o que mais? Você já foi 4 vezes procurador-geral, já foi presidente do Conselho Nacional de Procuradoria, você não quer sair da carreira, o que você precisa ultrapassar o quê, né? Mas eu acho que toda manhã eu tenho alguma coisa para ultrapassar, sabe? Eu acho que toda manhã eu tenho uma agenda. Toda manhã eu tenho uma agenda para alguma coisa que é significativa, né? Nós estamos sempre planejando, né? Projetando alguma coisa para melhorar a instituição, para melhorar né? Eu acho que o Ministério Público, quando eu ganho, né, teve vários casos, né, de pessoas que vieram falar comigo na dúvida entre as carreiras jurídicas, né, outro dia o Winkert, né, nosso colega de Londrina, se aposentou e contou que ele foi levado à minha casa pelo José Maurício, pelo desembargador, porque ele estava em dúvida se assumia ou não o Ministério Público, porque eu fiquei até de madrugada conversando com ele, e ele saiu de lá porque ele acho que tinha um bom emprego, ganharia menos no Ministério Público, teria que ir para o interior e tal, né? Ele disse que nós ficamos até de madrugada conversando, ele disse, não, é isso mesmo. E eu faço uma comparação, e não, claro, imagine, de longe, qualquer propósito de menosprezo das outras carreiras jurídicas, né? Mas se você for analisar, né, a atividade da advocacia é uma atividade, enfim, essencial também né, a função jurisdicional do Estado, mas a advocacia te vincula aos interesses de quem te contrata, né? A não ser que você atinja o nível tal de advocacia. Não, eu só vou atuar naqueles casos que eu acho que o meu futuro cliente tem razão e tal. Você é ali, você está vinculado, né? A tua atividade profissional está vinculada àquele contrato, né? De prestação de assistência jurídica, né? A magistratura, né, de importância extraordinária, mas a jurisdição é inerte, né? Então, eu me lembro que uma vez eu fui participar de um evento aí, na época, estava no auge, né, chamado direito alternativo.
E eu fui, era um encontro internacional, foi lá no Rio Grande e tal, e eu fui convidado para falar pelo Ministério Público, né? E estava na mesa Hamilton Bueno de Carvalho, que era a figura, né, de destaque, continua sendo, né, juiz. E tal. Daí o Hamilton foi lá e deu um exemplo da caso lá de uma velhinha que era proprietária de um imóvel e que o valor da locação era que dava sustento para ela, né? E daí, no caso concreto, então, veja, se fosse olhar só pelo lado do inquilino, que não tem uma casa, tal, mas não tivesse a capacidade de enxergar a situação da velhinha, eu disse, olha, Hamilton, me perdoe, né? Mas para ser um juiz alternativo, para ser um juiz cuja interferência, né, possa modificar a realidade, você precisa de um promotor alternativo, ou precisa de uma entidade representativa que também tem legitimidade ativa para ação civil, né, pública, uma entidade da sociedade civil que te provoque, senão, meu caro, você vai ficar tratando do caso da velhinha do aluguel. Né? Quer dizer, quem pode, então, sem menosprezo, né, o papel da magistratura, que, afinal de contas, diz a última palavra, né? Nem sempre é o juiz que diz a última palavra, mas os tribunais dizem a última palavra. Né? Mas é fundamental que você possa, né, prestar assistência, prestar a tutela jurisdicional, decidindo ali com justiça o caso. Então, mas você só vai decidir sobre os interesses coletivos, né, aqueles que, com uma só decisão, você atende a direitos de centenas, de milhares, às vezes de milhões, ou o interesse difuso, se houver quem te provoque. E o Ministério Público, né, a beleza, né, se é que eu posso usar essa expressão, a beleza é exatamente isso, de você não precisar provocação de ninguém, de você sair à rua e identificar uma violação ao direito de uma pessoa em situação de rua, ou de uma criança, ou do meio ambiente, e você tomar a iniciativa, né? Você tem a liberdade para tomar a iniciativa em relação àquilo que você entenda que seja correto, que seja justo, que corresponda aos interesses da sociedade, né? E com o inquérito civil, você pode, acho que, sei lá, 90% dos casos na minha vida de carreira, acho que 99,9% dos casos, se resolve na esfera administrativa. Você resolve com um termo de ajustamento de conduta, você sequer precisa buscar a prestação da tutela jurisdicional. Então, olha que maravilha você poder interferir, né, com a autoridade do teu cargo, né? É sempre lembrando que a autoridade vem não do cargo que a gente exerce, mas do exercício que a gente faz daquele cargo. Né? Você resolver isso. Quantos casos você pega o telefone, liga e resolve ali, faz uma audiência pública e resolve. Quantas situações. Então, eu não mudaria jamais de profissão. Eu acho que o Ministério Público, né, me permitiu esses anos todos e continua permitindo. A pessoa, mas você não se aposentou ainda, tal. Mas como me aposentar se eu às vezes até a Luísa diz, mas você não vai ouvir falar sobre a licença especial, né? Mas você não vai tirar essa licença. Você tem direito também a essa licença especial. Você não vai. Mas, querida, como é que eu posso tirar se você está vendo que a toda hora tem famílias sendo despejadas em plena pandemia, né? Se tem temas relacionados à população em situação de rua, pessoas precisam ser tratadas, se tem gente sofrendo discriminação, preconceito,
né? Intolerância, como que eu vou, né? Todos os dias, né? Tem um rol de temas que você tem que estar intervindo, como é que eu vou dizer, olha, agora eu vou ficar 3 meses, né, fora disso. Então, enfim, o Ministério Público me propiciou essa realização pessoal, né, para além da questão institucional, isso de você dizer, puxa, como é bom, agora, esses dias aí nós resolvemos uma situação, os trabalhadores rurais que estão em áreas de ocupação não conseguiam obter um bloco de produtor rural para poder vender o excedente da sua produção. E ter o bloco implica, determina, né? Acesso a crédito, significa comprovação da atividade que ele desenvolve quando ele precisar se aposentar, né? Tem uma série de benefícios. E o Estado simplesmente não fornece para o sujeito. Quer dizer, o Estado a pessoa está numa ocupação, numa área irregular, porque o Estado não realiza a reforma agrária, e, ao mesmo tempo, daí ele é penalizado, porque aquilo que ele produz de excedente, ele não pode comercializar. Fizemos com o Kalash uma nota técnica, né, dizendo que a concessão dessa nota de produtora não altera materialmente a situação jurídica que eles experimentam, mas que o Estado tem o dever de fazer a arrecadação, né? E, ao mesmo tempo, de garantir, então, que o excedente da produção. Agora mesmo eu recebi ali vários colegas, eu falei hoje ainda com o Rafael Pereira, lá de Carlópolis. Né? O Rafael já fez uma recomendação administrativa, já acertaram lá, já tá o pessoal lá de uma área de assentamento com a nota do produto. Então, olha que coisa, nós fizemos uma recomendação para a Copel e para a Sanepar, no sentido de que a eventual irregularidade do imóvel, né, não impede, e o Estado tem o dever de garantir o acesso à energia elétrica e a água, né, que corresponde ao mínimo existencial de atendimento à dignidade. Nós tínhamos colegas que estavam acionando o município, nós tivemos um caso concreto aqui de Campo Largo, que o promotor disse que responsabilizaria por improbidade administrativa se o município concordasse com a instalação de energia elétrica num loteamento lá que é irregular. Quer dizer, o coitado foi enganado, adquiriu um loteamento imaginando que estava regularizado, e não pode ter acesso à energia elétrica. Né? Fizemos a recomendação, mas, enfim, né? Você tem... E uma coisa que de uma certa forma, eu falo com orgulho, né, dessa... Eu esqueci de dizer que eu fui... Já como promotor de justiça, eu integrei um grupo, né, que prestava assessoria jurídica aos movimentos populares, do Centro de Formação Irmão Araújo. O Centro de Formação Irmão Araújo forma lideranças popular, né, de todas as áreas, enfim. E eu integrei esse grupo, né, eu tinha uma aluna que era do Centro de Formação, e estava lá o Gediel, estava lá o Faquin, estava lá um monte de pessoas que, com esse compromisso, né? Então, acho que eu conheci todas as lideranças de todas as áreas, o pessoal do MST, o pessoal enfim, eu acho que essa é uma coisa. E outra coisa que eu me orgulho, para terminar nisso, eu fiz durante 8 anos a promotoria das comunidades. Eu saí da procuradoria, saí do gabinete do procurador-geral, onde, né, toda hora estava lá em contato com o presidente do tribunal, com o presidente da Assembleia, blá, blá, e durante 8 anos eu fui todas as segundas-feiras fazer atendimento da população aqui no Bairro Alto, segunda-feira atendimento individual, e uma vez por mês audiências públicas.
a partir da audiência pública. Lá tem um rol de benefícios ali para a comunidade, mas com destaque ao fato de que o segundo maior colégio estadual do Paraná foi o Pilar Maturana, foi construído lá no bairro Alto a partir da audiência pública, do Ministério Público, da promotoria das comunidades, que num primeiro momento convocou a Sanepar, a Fundepar, que é responsável pela construção do prédio, depois convocamos o secretário de Educação, e, por fim, o governador foi lá, né? E definimos lá um espaço que era da Copel e foi construído o segundo maior. Quer dizer, a possibilidade de intervenção, né? Não tinha ação, não tinha nem procedimento, nem notícia de fato instaurada sobre isso, né? Mas a possibilidade de você alterar a realidade, né, com a intervenção do Ministério. Eu não mudaria da minha trajetória. Claro, eu devo ter feito muita coisa que podia ter feito de forma melhor, mas sabe quando você acha que, enfim, eu estou num processo inacabado, né? Eu ainda todo dia tenho a possibilidade de tentar ajustar, né, alguma coisa da minha atuação frente ao Ministério Público. Mas no Ministério Público foi do meu período, da nossa equipe, tal, que nós conseguimos orçamento próprio para o Ministério Público. O Ministério Público passou a ter uma dotação orçamentária tal qual os demais poderes, o que nos liberou, né? Se eu contasse os meus primeiros meses na Procuradoria-Geral tendo que pedir recurso lá para o secretário da Fazenda para comprar material de expediente, né? Não tínhamos absolutamente nada, foi com orçamento que nós, enfim, né, avançamos, compramos, informatizamos o Ministério Público, enfim, tudo a partir da existência de um orçamento, né, por reconhecimento político da importância da instituição. Não foi por causa dos meus olhos e tal, mas foi porque, né, a intervenção positiva da instituição, que é o que eu digo para a Defensoria, né? Vocês querem ter melhor estrutura, querem ampliar, vão atender a população, vão lá para o interior, vão para as comunidades, para os municípios com menor índice de desenvolvimento humano, vão lá, né, promover justiça nessa. Né? E eu, enfim, acho que é isso. Muito obrigado, Olímpio. Agora vamos ouvir, então, os nossos estagiários, vamos deixar o microfone aberto para que quem quiser tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa para o doutor Olímpio, a gente possa ouvir vocês também. A palavra está aberta. Boa tarde. Posso falar, doutor? Por favor, Lucas. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade que a instituição traz para esse tipo de evento, né? E eu admiro o doutor Olímpio desde a primeira reunião do grupo de direitos humanos, que foi quando eu conheci ele. E eu gostaria de perguntar, doutor, qual que foi a atuação do senhor, assim, em algum processo que mais marcou e que o senhor mais, assim, se sentiu tanto realizado em participar, quanto foi, assim, algo marcante, algo que realmente, assim, o senhor se sentiu feliz em participar? Olha, eu tive a oportunidade de participar do grupo, né, que elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, enfim, né, tem algumas regras do Estatuto que advieram, né, dessa reclamação que eu fiz aí no início, de estar atuando na área da infância e da juventude sem nenhum respaldo legal, né? Tem lá a regra, por exemplo, de que a falta ou carência de recursos materiais não pode, por si só, justificar a destituição do poder familiar. Que nessas hipóteses, a criança ou adolescente deve ser mantida na família de origem, a família encaminhada a programas oficiais de auxílio. Né? A criação, bom, tem várias regras, né? Mas
Eu acho que a participação no Estatuto, né, num primeiro momento ali na elaboração, e depois eu fui convidado pela deputada Rita Camata, que era a relatora na Câmara dos Deputados, né, da comissão do Estatuto, ela me convidou para assessorá-la. Então, eu participei de todas as reuniões, alguém, mas por que essa regra está escrita dessa jeito e tal? Está escrito por causa do. Então, eu acho que a minha participação em relação ao Estatuto foi algo, e depois até para a implementação do Estatuto, e que continua, né, cotidianamente ainda vinculado. Eu acho que talvez tenha sido, né, o meu maior destaque, assim, que foi permitido pelo ministro, por estar no Ministério Público. Né? E também a participação na Assembleia Nacional Constituinte, né? Embora eu estivesse lá acompanhando, né, a área da infância e também do Ministério Público, né, lá já com um grupo muito maior de colegas, inclusive aqui do Paraná, do Medeiros, né, do Procurador de Justiça Medeiros, que teve um destaque muito grande pelas relações que ele tinha, né, com o senador Richa, com o Euclides Scal, com o Newton, enfim. Mas eu acho que essa atuação ali na elaboração do Estatuto é algo que enfim, marca, né, eu fui presidente da Associação de Juízes e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude, e daí eles fizeram lá uma galeria, né, e colocaram o quadro, tem que escrever alguma coisa aqui, né? Aí eu pensei, a luta pela infância vale uma existência, né? Eu acho que é isso mesmo e por isso esse tema eu tenho a crença sincera no sentido de que nós não vamos construir essa sociedade melhor, mais justa, né? Nós não vamos alcançar o objetivo da República Federativa do Brasil, que é de construir uma sociedade livre, justa e solidária, se nós continuarmos perdendo gerações e gerações de crianças e adolescentes para a subcidadania, né? Para a opressão, a exploração, a exclusão social. Então, se a gente quer efetivamente construir uma sociedade justa, né, nós temos democrática, nós temos que implementar os direitos da população infanto-juvenil que estão já indicados, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer perguntas para o doutor Olímpio? Carol, quer completar com mais alguma questão, mais algum comentário? Eu queria, doutor Olímpio, que o senhor falasse rapidamente, porque a gente já está no prazo limite, o quanto os direitos dos indígenas ainda têm que caminhar para chegar no patamar da relação com o racismo, que, graças a Deus, hoje a gente está num patamar bem avançado, e as gerações mais atuais, eu vejo da minha filha, mais novos, eles já não têm nenhum tipo de preconceito e entendem que a cor não significa caráter, não significa dever, não significa direito, de que todos somos iguais. Mas eu vejo que essa diferença ainda permanece com os indígenas. O que o senhor acha disso e o que acha que vai ser a solução para que as pessoas consigam também enxergar os indígenas como pessoas, como todos nós? Então, eu acho que o racismo em si, né, funciona a partir de um processo de desumanização. Então, você escraviza porque você não reconhece aquela pessoa como um ser humano, né? Você trata como uma coisa, né? Então, infelizmente, nós vivemos hoje, mais do que nunca na realidade brasileira, num processo de desumanidade estrutural. Né? Nós temos um discurso oficial, um discurso do presidente da República, psicopata, né? Genocida, que estimula as pessoas a fazerem isso. Né? Ele vai lá numa comunidade quilombola e volta dizendo que um vagabundo, né? O líder lá
pesa não sei quantas arrobas, né? Que arroba é o peso que você usa para gado, para animal, né? Então, você não trata como... Não, eu acho que ele falou outro dia, não, o índio tem que ser gente, tem que não sei o quê. Então, isso com tudo, com todas as áreas. Agora, a questão indígena, é claro, nós temos uma dívida histórica em relação aos afrodescendentes extraordinária, né? E por isso as ações afirmativas, por isso as cotas, para tentar, né, minimamente resgatar tudo aquilo que todos os ciclos de riqueza do país, né, até a abolição da escravatura, se deram pelo trabalho escravo. Foi a riqueza produzida por eles, né, que nunca se beneficiaram dela. Mas, em relação aos índios, né, a situação ainda é pior, né, porque nós temos um exemplo aqui no estado do Paraná, e algo que foi identificado, inclusive, pela Comissão Estadual da Verdade, né, do processo também de extermínio em relação à população indígena, né. Nós temos o caso concreto do povo Xetá, né, da região lá de Umuarama, porque o que aconteceu aqui no período da ditadura militar eles militarizaram, né, as comunidades indígenas, criaram uma guarda indígena, e tem uma cena muito relevante, fotografada, né, em que num desfile lá da guarda indígena, eles estão levando um sujeito, um índio, no pau de arara. A guarda indígena desfila, não é montagem, nada, né? É reconhecido, né, com um índio no pau de arara. Então, a ditadura expandiu nessas essas práticas autoritárias, então, inclusive então, a questão indígena, e a ideia da ditadura, né, era a integração, que significa o desaparecimento das comunidades indígenas. Né? É uma integração tal que você faz desaparecer a cultura, o modo de vida, suas tradições, enfim. E aqui no país, então, tem todo um período, né, que até hoje ocorre, né, de invasão das áreas originariamente ocupadas pelo povo indígena, tem toda na ditadura. Mas aqui no Paraná, antes, na década de 50, começo da década de 50, faz-se um acordo, né, chamado Acordo Lupion. Lupion é o governador do Estado, é um acordo feito com a União, né, com a participação da FUNAI, que vai restringir, vai diminuir as áreas das comunidades indígenas. Então, você restringe, aí, por absoluta omissão criminosa, né, da FUNAI, você vai colocar no mesmo espaço guaranis e o povo guarani e o povo caigangue, né, desconhecendo, óbvio, né, que se tratam de culturas completamente diferentes, e até hoje nós temos grandes dificuldades nessa convivência, né, de dois povos completamente diferentes e tal. Então, você diminui a área, e algumas áreas, como é o caso do Xetá, você acaba com a comunidade. Então, o registro histórico do Xetá é que a área foi entregue para a Cobrinco, que é uma companhia de desenvolvimento e tal, vinculada ao Banco Bradesco. Essa é uma das ações que a gente quer intentar para reparação, né? E daí os caminhões colocados à disposição pela Cobrinco retiram os índios, né? Acreditava-se que tinha cerca de 450 índios, né, da Xetá, retiram de lá e não se sabe o que fizeram, desaparecem. Não se tem registro na FUNAI, não tem, depois você consegue identificar 8 descendentes do povo Xetá. Os outros, eles desapareceram. E os que não quiseram, isso também tem registro, né, da história oral, contado, né, de que aqueles que não quiseram
se deslocar com os caminhões, foram deixadas lá comidas envenenadas. Mataram as pessoas. Então, é uma história assim. Então, em relação ao povo indígena, né, se em relação aos afrodescendentes, né, nós já temos, né, assim, os horrores da escravidão, em razão da comunidade é muito pior. Né, toda a história, né, de serem tratados como se não fossem humanos. Bom, aqui no Paraná e Santa Catarina, tinha a figura do bugreiro, que era o sujeito contratado pelo poder público para matar a índia. Então, ele cortava as orelhas. Ele voltava, né, um saco cheio de orelhas para provar que houve essa... Né? Então, é uma história muito triste. Né? O Ministério Público tem um outro equívoco, né, em relação à intervenção dos operadores do direito, foi sempre achar que isso é matéria, toda a matéria é matéria de intervenção do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. Né? Então, embora o Paraná tenha sido o primeiro Ministério Público a ter um centro de apoio específico para a questão indígena, né? Mas no resto do país ainda continua-se com essa mentalidade, desconsiderando o óbvio, né, que, excetuado a territorialidade, excetuado aquilo que constitucionalmente está previsto, o direito à educação, o direito à cultura, todos os demais direitos têm que ser implementados por todos os entes federativos, inclusive pelo Estado e pelo município, e o Ministério Público tem dever institucional de intervir, né, na garantia desses direitos. Isso é um tema, um dos nossos projetos já aprovados, né, é de fazer o levantamento da situação de cada uma das comunidades indígenas. Né, nós temos para que haja a formulação de uma política pública adequada, né, nós precisamos saber exatamente quantos são, onde estão, a situação de cada comunidade, e estamos trabalhando agora no sentido de ter um conselho, da existência de um conselho estadual de promoção, né, dos direitos indígenas, que num primeiro momento veio a notícia que a Defensoria Pública teria se pronunciado no sentido de que, não, mas o Estado não tem nada a ver com os povos indígenas, parece que já está superado isso, já foi esclarecido que o Estado tem a ver, né, e que, enfim, eu acho que a existência desse conselho vai auxiliar, né, na formulação de uma política pública consequente para os povos indígenas, né, do Paraná, além da questão de Itaipu, além tem uma tese de doutorado, Maria Lúcia Brandt, o título da tese é Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra, que trata da situação das populações indígenas no oeste do Paraná, que estão lá vagando, né, à busca da demarcação da terra e tal. E o presidente da República foi claro, né, em dizer que, quando ele for presidente, não tem 1 centímetro de demarcação. Outro dia, eu até assinei junto o recurso agora com o Ministério Público Federal, né, interviemos, e daí a procuradora Indira pediu que nós assinássemos juntos, eu assinei o recurso, ela entrou com um pedido para que fosse assegurado às comunidades indígenas da região oeste acesso à alimentação, à água, à energia elétrica, enfim, né, mínimo existencial. E o juiz julgou improcedente a ação civil sob o argumento de que eles não estão em terra, eles ocupam agora áreas irregulares. Quer dizer, daí até eu que fiz essa parte, né, é a situação mais absurda. Quer dizer, eles não estão ocupando regularmente a área que deveria ter sido pelo Estado demarcada, né, para eles, e porque o Estado não fez, eles são penalizados
e não poder, quer dizer, uma decisão que mostra, né, uma insensibilidade, né, a que eu me referi, essa desumanidade estrutural, né, que não, e realmente imaginar que os índios talvez não sejam seres humanos, né? Olímpio, eu quero agradecer em nome do Ministério Público do Paraná, da Administração Superior, por essa conversa tão gostosa que tivemos hoje, com tantas lições, tantos depoimentos, tantos fatos da sua vida que nos encorajam a fazer um Ministério Público melhor, mais forte, mais independente, sabendo que nesses 130 anos de história que completamos ontem, nós temos pessoas que foram protagonistas dessa história, e você certamente se coloca nesse rol das pessoas mais importantes da história do Ministério Público do Paraná. Então, nós temos muito a agradecer a sua trajetória brilhante, a sua dedicação, ao seu trabalho, e a forma com que sempre tratou as pessoas muito bem, né? Uma pessoa que não tem inimigos, né? Que é uma pessoa que multiplica nas outras pessoas o que ela tem de melhor. Uma pessoa muito querida dentro da instituição, muito respeitada pelo que é, pelo que fez e pelo que faz por todos nós. Então, muito obrigado por fazer parte desse quadro Orientando Carreiras. Certamente nós estamos plantando sementes hoje para que esses jovens possam se inspirar em pessoas como você para serem bem-sucedidos na vida, para serem bons cidadãos, para fazerem a diferença nessa sociedade injusta que nós vivemos. Muito obrigado, Olímpio. Eu diria, por último, Cambi, né, que a lição mais importante que aprendi nesses anos todos do Ministério Público é aquela no sentido de que a justiça e a realidade social devem estar presentes em todos os momentos da vida do direito. Ninguém se imagine operador do direito se não tem essa capacidade de, a todo momento, buscar justiça e ter essa capacidade de enxergar a realidade social. Quando eu digo que o promotor de justiça não pode ser um despachante processual, não pode estar restrito à área do seu gabinete, à área do fórum, é exatamente nessa perspectiva de que ele possa enxergar a realidade social e, a partir daí, a sua responsabilidade profissional, política, social e ética de ter uma intervenção positiva nessa mesma realidade. Um abraço. Muito obrigado, Olímpio. Parabéns.